Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 2 de dezembro, estamos exatamente no intervalo entre o jogo Brasil e Camarões, está 0-0, quero ver se pega o segundo tempo, então, mesmo sendo sexta-feira, dia de resumão semanal e depois algumas crônicas, eu vou tentar fazer esse Fora de Curva o mais rápido possível para ver se consigo pegar pelo menos a maior parte do segundo tempo. Então vamos lá, gente, começando pelo nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu analisei as causas pelas quais a Black Friday aqui no Brasil foi um fracasso. A principal delas, não dá para esconder, gente, foi a descredibilidade da própria data, porque os principais portais da internet brasileira fizeram aquela velha história que ninguém mais cai do desconto fácil. Aumenta o preço dos produtos uns dias antes, depois derruba o preço e fica pagando a mesma coisa. As pessoas estão mais espertas e investigando melhor. Os outros dois fatores que fez com que as vendas pela web caíssem foram, em primeiro lugar, a maior competitividade das lojas físicas e, em segundo lugar, a Selic alta, que não está incentivando as pessoas a comprarem produtos de maior preço, maior ticket médio, porque está valendo a pena deixar o dinheiro no mercado financeiro. Também na segunda-feira, gente, eu fiz uma rápida análise a respeito dos protestos que estão tendo na China contra a política muito radical lá do Partido Comunista do Xi Jinping no que se refere ao isolamento pela Covid-19. Parece que a coisa se generalizou no país e, além de protestarem contra o fica em casa exagerado, já estão começando a pensar em abaixo o Partido Comunista, vão tirar aqueles caras do poder, especialmente Xi Jinping. Provavelmente isso aí seja apenas um espasmo, porque o governo chinês, o Estado chinês, controla muito a sua população. Mas e se não for? Talvez seja uma mudança nesse nosso mundo ainda nos próximos anos. Vamos aguardar para ver. Na terça-feira foram dois assuntos. A primeira foi a quarta inflação consecutiva do Índice Geral de Preços, meio do mês, o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas. Isso pode estar sinalizando um quadro um pouquinho diferente do que se imaginava. Vamos lembrar alguns tempos atrás, ano passado, no retrasado, no auge da pandemia, os índices de preço por atacado, que são os principais componentes do IGPM, estavam subindo lá para os cômodos da lua, tinha uma inflação elevadíssima em alimentos, combustíveis, todo mundo vai se lembrar disso. O que está acontecendo agora, gente? Esses preços por atacado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, eles estão retroagindo. Então, quando nós temos uma alta muito grande, depois vai ter uma queda substancial dos preços por atacado, que ainda efetivamente não teve o seu maior impacto. Acredito que nos próximos meses nós vamos encontrar uma desvalorização das principais commodities do Brasil e isso é bastante preocupante por um lado, porque a nossa soja, a nossa carne, o nosso ferro são produtos importantíssimos na nossa pauta de exportação aqui do Brasil e provavelmente eles vão continuar em rota de desvalorização. Por outro lado, isso aí vai pressionar muito menos o preço ao consumidor, mas setor primário brasileiro tem que ficar alerta, hein? E o segundo assunto da terça-feira foi a inflação de ministérios planejada pelo futuro governo. De 23 dos atuais vai passar para 30, podendo chegar a 33. E isso sabe o que significa? Mais despesa pública. E mais despesa pública sem lastro significa ou maior endividamento, ou aumento de impostos, ou então inflação. Façam suas escolhas, ou solicitem ao seu futuro presidente um pouquinho de juízo nos gastos públicos, solicitando também o esquecimento, o abandono daquela PEC do estouro dos gastos, senão o Brasil vai entrar sim numa grande fria a partir de 2023 ou 2024. Na quarta-feira, dois indicadores interessantes foram divulgados. Primeiro, o CAGED mais uma vez revelou a alta de emprego de 170 a 180 mil vagas. Mesmo que esse patamar seja inferior ao registrado em termos de saldo positivo de contratações nos meses anteriores, ele é muito importante porque revela consistência no crescimento econômico brasileiro e depois, na quinta-feira, como nós vamos ver, culminou na redução da taxa de desocupação ou desemprego do país. O outro indicador que também mostra a vitalidade da economia brasileira é o recorde da arrecadação federal em outubro, basicamente em função de uma boa dinâmica da economia. Já ontem, na quinta-feira, o primeiro destaque que eu dei no Fora de Curva foi a queda da taxa de desocupação do Brasil
para 8,3%, caiu até abaixo do que eu esperava, mostrando a vitalidade de novo da economia brasileira. A economia do país, sim, ela está funcionando bem, apesar de muita gente não estar gostando muito dessa história. E o resultado do PIB nacional do terceiro trimestre foi divulgado ontem. Foi uma alta de 3,58% frente ao mesmo período do ano passado, e em termos anualizados, ou seja, pegando o quarto trimestre de 2021 e os 3 primeiros trimestres desse ano, já tem um crescimento acumulado de 2,96%. Então, é só o quarto trimestre agora desse ano crescer um pouquinho mais, que aquela perspectiva do fora de curva de crescimento acima de 3% em 2022 vai se consolidar, vai se materializar. Relembrando, falta 0,04 pontos percentuais para que isso aconteça. E sobre isso aí eu tenho que fazer um comentáriozinho a mais. Hoje começaram a sair muitas notícias, e aí aquele consórcio de jornais que dá sempre a mesma manchete, ao invés de ressaltar que foi um resultado bom, está dizendo que o governo Bolsonaro teve o pior resultado econômico em comparação à FHC, a Lula e Itamar. Olha, seu bando de mané, alguém aí dos outros presidentes teve que enfrentar uma pandemia, um fica em casa? Então, vamos parar de fazer palhaçada, porque vocês sabem muito bem que estão distorcendo informação. E isso gera para vocês os maiores prejuízos, que é perda de credibilidade e redução do número de leitores. Então, vamos ver se a partir de agora comecem a levar a profissão de vocês, a responsabilidade social de vocês de falar a verdade de uma forma mais séria, de uma forma mais ética. E agora, na sexta-feira, para encerrar essa parte do Fora de Curva, cabe sim ressaltar que, mais uma vez, os indicadores de emprego lá dos Estados Unidos desmentem aquela ideia que está se espalhando que vai ter uma recessão global começando por lá. Em novembro, a economia norte-americana criou 263 mil postos de trabalho, e isso manteve a taxa de desemprego deles em 3,7%, que inveja baixíssima. E com uma taxa a esse nível, 3,7%, repetindo porque é um número bonito, ou um percentual bonito, se dizer nesse caso, o que acontece? Não tem vaca que tussa que consiga fazer recessão naquele país. O consumo continua em alta, apesar, evidentemente, de alguns segmentos estarem começando a patinar. Mas nada de recessão, apenas problemas localizados. O mesmo deve estar acontecendo na Europa, como nós já comentamos alguns dias atrás. A Alemanha, comprando energia de outros lugares que não é a Rússia, conseguiu pelo menos superar essa crise que estava se aproximando lá. Então, nós teremos aí um final de 2022 e o início de 2023 aparentemente bastante tranquilo no hemisfério norte, especialmente Estados Unidos e Europa. O único senão nisso tudo é a China, que poderia estar tendo um desempenho bem melhor se não fosse a sua maluquice de política de tolerância zero para a Covid, trancando um monte de gente dentro de casa. E agora, rapidamente, porque eu quero pegar o segundo tempo da partida do Brasil e Camarões, vamos fazer uma ou duas crônicazinhas para o final do Fora de Curva, para agradar um pouco mais, para animar um pouquinho mais o final de semana, se bem que o tema vai ser Copa do Mundo mesmo, então nem vou insistir muito. Mas eu vou falar para vocês do senhor, um turco chamado Sultan Kösen. O rapazinho tem 39 anos e está mudando da Rússia, onde mora atualmente, para os Estados Unidos, para o estado da Flórida. O que ele estava fazendo na Rússia e o que ele ia fazer lá na terra do tio Sam? Procurar o amor da sua vida. Um detalhezinho. Ele é um pouco mais alto do que a média dos seres de barba. Mede 2,51 metros. Será que vai ter alguma mocinha que vai encarar um gigantão desses? Então vamos ficar na expectativa para ver como vai terminar essa história de amor. Será que uma escada Magiros dá conta para ele ganhar alguns beijinhos da futura amada? Que tenha muita sorte o Sr. Sultan Kösen. E aí, para finalizar a gravação do Fora de Curva de hoje, que eu vou editar assistindo o segundo tempo do jogo, olha só, a NASA, toda a poderosa NASA, está dizendo que nós, seres humanos, vamos morar na Lua ainda nessa década. Ó, tá chegando 2023. Tem mais 7 anos para ter algum bagual, como se diz aqui no Sul, ou algum vivente morando lá no nosso satélite natural.
Será que alguém vai se candidatar a esse pioneirismo, mesmo que haja condições tecnológicas para tal aventura? Certamente que sim, mas eu não entro nessa não. Imagina ficar morando naquela chatice da Lua, um negócio todo branco, cheio de buraco, nem de queijo é a Lua, vocês imaginam uma coisa dessas? Se ainda fosse de queijo, levava um vinhozinho, um pão bom italiano e estava feito, carreto. Mas ir para a Lua, morar provavelmente com um monte de cientista ou desajustados e dizer sou um morador pioneiro da Lua, não, para mim não dá, eu acho que não dá para nenhum de vocês. Vão ficar aqui na nossa terrinha mesmo, curtindo Copa do Mundo, observando as encrencas que tem na política brasileira e mundial, que mesmo assim, por mais picaretagem que tenha, por mais sacanagem que tenha essa nossa política brasileira e global, o planeta Terra ainda é um lugar muito mais divertido do que uma lua gélida, fria, sem graça, que é bom de ver no céu de vez em quando, de mãozinhas dadas com uma menina bonita. Isso aí é legal. Mas aí a gente tem que estar aqui vendo a lua, não tá lá dentro dela, porque dizem que lá é um frio pra dedéu, gente. Então vamos ficar aqui no nosso planetinha, que tá muito bom aqui, apesar de todas as tretas. Mas essas tretas, vamos admitir, no frigir dos ovos, dão um pouco mais de graça, dão um pouco mais de adrenalina para nossas vidas, não é mesmo? Então, gente, encerrando aqui o Fora de Curva de hoje, eu desejo para cada um de vocês um excelente final de semana com calorão, Forno Alegre que voltou à ativa. E não se esqueçam, botando o like, se inscrevam no canal quem não é inscrito e compartilhem esse material com essa rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau!